E no nosso primeiro Agindo Bem de hoje, nós temos aqui o pastor André Luiz. André, tudo bem? Bom tê-lo conosco. Ele é um dos pastores da Lagoinha e o pastor André está coordenando ali, é um dos coordenadores de um projeto na Pedreira Prado Lopes. E esse quadro nosso Agindo Bem pretende exatamente apoiar ações de cidadania, de amor ao próximo e doação, não é? Ações como essa, da qual o pastor André veio falar, que foi a missão que ele recebeu, né, do pastor Márcio, de pintar as casas ali, os barracões na Pedreira Prado Lopes, e não só de pintar, mas também levar a palavra de Deus. André, que desafio, hein? É verdade, foi um grande desafio. Eu lembro que quando o pastor Márcio me ligou e falou comigo: olha, André, eu tenho um desafio para você. Eu falei: pois não, pastor, o que é o desafio? Ele falou: é pintar a pedreira. Eu pensei, eu já abri 2 igrejas no sul de Minas, eu fiz um trabalho de expansão na Rede Super lá do sul de Minas, lá, nós conseguimos chegar em 8 cidades, né? Foi uma coisa maravilhosa. Eu sou gerente de uma empresa de marketing. Quando ele me falou de um desafio, eu pensei o seguinte: ele vai colocar os pintores e eu vou ser o gerente dos pintores, né? Foi essa a ideia que eu tive. Você já tinha trabalhado como pintor também? Nunca tinha mexido com pintura. Então eu pensei, ele me ligou e falou assim: olha, André, então você vai amanhã, você procura lá o parceiro nosso da loja de tintas e pegue com eles as tintas lá e tal. Eu fui, peguei as tintas e levei lá para o espaço que era para guardar e cheguei lá em casa, almocei e falei: vou dar um cochilo porque não tem nada para fazer. E aí logo em seguida ele me ligou e falou: André, filho, já pintou quantas casas? Eu falei assim: pintei casa nenhuma não, pastor, eu não sei pintar não. Ele falou: não, filho, olha, pintar é o seguinte, você pega a lata de tinta, você abre a lata de tinta, você molha a brocha e passa na parede. Eu falei: mas é simples assim, é simples assim? É simples. Ele falou assim: é simples, vai lá, filho, vai lá, que amanhã eu já vou passar lá para ver você. Eu falei: então tá bom. Aí no outro dia ele passou lá e eu tava lá pintando. Interessante, quando eu cheguei assim, que eu vi a pedreira, eu falei: puxa, uma pedreira só pra mim, Jean. Minha. Aí comecei e foi interessante que eu tava ali com aquele desafio tão grande, chegou um amigo nosso, sabe? E falou comigo: olha, André, você não vai conseguir pintar isso aí não, rapaz. É muito difícil. Aqui tem muita rede elétrica ainda irregular, tem gato, tem traficantes, tem pessoas noiados. Então você não vai conseguir. Eu falei: meu Deus. Incentivo, hein? Eu já tava quase com 95% querendo parar. Mas era um desafio, era um sonho que o pastor Márcio tinha há muitos anos. E eu então falei assim: olha, eu vou pintar. E eu então não olhei para o tamanho da pedreira, Jean. Eu olhei para aquela parede que eu estava pintando. Eu falei: eu vou pintar essa parede, que é aquela parede pequena, que era aquele muro do IAPI. Eu falei: vou olhar essa parede, eu vou pintar essa parede. E comecei a pintar a parede. E quando eu assustei, eu cheguei lá embaixo, depois eu virei, comecei do outro lado. E foi assim, então. Né? Que coisa mais interessante, né? A gente pensar nisso. De repente você recebe um desafio, você como um pastor recebe um desafio de pintar os barracões ali da pedreira, mas um trabalho braçal, que normalmente as pessoas técnicas preparadas fazem isso quase que de olho fechado. Você não tinha experiência nisso, de repente você, por obediência, né, você foi fazer. E eu tenho certeza que os resultados foram fantásticos, né? Puxa, fantástico. Hoje, com 8 meses de projeto, praticamente já pintamos a frente da pedreira quase todas. Além de pintar a frente, eu já pintei 4 núcleos da igreja. 4 núcleos da igreja. Certo. Já pintei muros da igreja. Já pintei escritórios da igreja, já pintei casa da igreja, várias coisas eu já fui acrescentando. E eles foram me pedindo: André, dá para pintar? Você já está até pensando em abrir uma empresa de pintura, não? Não, já estou tendo vários chamados, as pessoas falando: André, eu quero que você pinta. Eu falo: gente, mas eu não sei pintar. E eles acreditam, sabe? Assim, outro dia um rapaz me chamou e falou: pastor, o senhor que vai pintar meu apartamento, porque além de tudo, o senhor ainda vai pintar com essa mão abençoada. Eu falei: oh, meu Deus, eu vou estragar seu apartamento e depois... Então, conta um pouquinho pra gente das primeiras reações que você teve, né? Porque a Pedreira Prado Lopes é uma comunidade que nós temos em frente à Igreja da Lagoinha e, em geral, quando você olha do lado de cá para a pedreira, você via apenas os barracões sem pintar, sem rebocar, a cor do tijolo. Então era a cor predominante ali era o marrom
do tijolo, né? Exatamente. E hoje é diferente. Daqui a pouco a produção está preparando um VT aqui que foi exibido no programa Balaio. Foi uma matéria que foi feita lá no período que o André estava pintando. Você ainda está pintando lá? Estamos pintando. Já tem cálculo de quantas casas pintaram ou não? Ah, deve ter aproximadamente umas 120 casas. Ah, 120 já pintadas? Já pintadinhas. Né? São muitos barracões aí naquela região. Eu diria que são milhares, né? São perto de 1.500 casas por aí. Então, casas e barracões. É uma comunidade muito populosa. Então, você hoje olha ali, as que estão mais à frente ali, já estão bem pintadinhas, mas eu imagino que a experiência, né, da reação das pessoas ali no primeiro instante deve ter sido uma surpresa. Talvez, teve alguma que deve ter se indignado. Conta um pouco para a gente dos testemunhos que você deve ter ouvido ali, que aconteceu com você ali. Foi interessante você tocar nesse aspecto, porque quando eu cheguei ali, quando o pastor Márcio falou desse desafio, eu pensei o seguinte: eu vou chegar, eu vou cadastrar as pessoas, vou fazer um trabalho. E o pastor Márcio me chamou e falou: filho, não é para você fazer nada disso, é para você chegar e pintar as casas. Você não vai conversar, você vai simplesmente pintar as casas. E eu, então, quando eu cheguei na primeira rua, que é o beco ali, a Rua Popular, e eu cheguei na casa de uma senhora, falei, é um comércio que ela tem, a dona Efigênia, é uma gracinha de pessoa. Eu cheguei e falei: bom dia, eu vim propor pintar a casa da senhora com a minha tinta e com a minha mão de obra. Ela falou: mas quem está fazendo isso? Eu falei assim: é o pastor Márcio, ele sonha em ver a pedreira pintada, ele pediu para que eu viesse pintar. Ela falou: não quero. Que propaganda que vocês vão colocar? Eu falei: não, nenhuma propaganda. Ela falou: não, mas eu não quero. Aí eu falei: meu Deus, foi a primeira que eu fui. Eu falei: nossa, eu ainda tenho esses desafios todos. Aí eu fui no segundo, aí eu cheguei no segundo e falei: olha, eu posso pintar? Eu falei: nossa, pode, eu tenho a tinta aqui, você quer a tinta? Eu falei: não, tá lá e tal. E eu já subi então e pintei, e ele já falou: olha, eu fiz uma feijoada. Eu falei: uma querida, é o que eu amo, caí para dentro da feijoada com ele. Só que passado um pouquinho, a dona Efigênia mandou me chamar lá no comércio dela. Eu cheguei lá: pois não, dona Efigênia. Ela falou: olha, vocês estão pintando, é de graça, não vai ter uma publicidade? Não, é só para pintar, para ficar bonito. Ah, então eu quero que pinta. Que legal. Aí eu pintei, ela agora já pediu para me ver se eu não pinto, porque alguém foi lá e pintou um negócio lá de X9. Pichou? Pichou de X9, que é com aguete, né, na linguagem deles, né? Aí eu até vou passar lá, eu vou pintar lá de novo um pedaço para ela, para poder ficar bonitinho. Mas foram vários desafios, e assim, mas depois que essas primeiras portas abriram, Jean, aí foi assim sucessivamente, eu comecei a ter lista de espera. As pessoas: olha, eu quero que pinta, que dia vai passar lá e tal. Agora, é claro que você não pinta sozinho, você é a pessoa que está lá diariamente pintando, mas nós sabemos que existem voluntários que, vez ou outra, se oferecem para ajudar a pintar. Alguns voluntários, membros da igreja, que querem ajudar, porque, afinal de contas, 1.000 e tantos barracões para uma pessoa só pintar, vai terminar esse serviço quando, né? Mas, vez ou outra, tem alguém que se voluntaria. Então, daqui a pouco, inclusive, a produção já colocou aqui na tela o telefone, já pode colocar quem quiser também se voluntariar, para doar tinta, para doar mão de obra também, porque não tem muito segredo, né? Não. Para a gente fechar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse, você me contou algumas coisas sobre voluntários. Né? Muitas pessoas pensam que os voluntários que vão são apenas os voluntários da igreja. E o André estava me contando aqui fora do ar, enquanto o vídeo passava, que não. Fala um pouquinho para o pessoal de casa sobre os voluntários que você tem recebido lá com você também. Ok, é interessante que recentemente chegou lá um grupo de pessoas para ser voluntário. Aí eu conversando com as meninas, são muito agradáveis, tal, são meninas lá da classe média que moram no Sion, né, zona sul de Belo Horizonte. Uma delas está fazendo o 8º período de medicina, outro fazendo direito, outro fazendo jornalismo, um fazendo administração. E eles não são membros de igreja evangélica. E eles estão ali me ajudando, sabe? E nós fizemos uma amizade tão grande. A Guilhermina, quem quiser até entrar no Face, olhar, a Guilhermina é uma menina muito bonita, uma menina muito bacana. E ela está atraindo as pessoas para a pedreira. E isso está trazendo outros projetos para a comunidade. Que legal. Então, assim, muito legal. As pessoas achar que a responsabilidade é da igreja. Não, aquilo ali é um sonho e que nós estamos assim lutando para que ele se torne realidade e para que a cidade receba isso como um presente. E não só esteticamente falando, né, a comunidade ela vai se ver mais valorizada, mas também a comunidade, emocionalmente falando, percebe que está sendo amada, valorizada, né, porque alguém está se importando com ela, né? É interessante,
Teve um dia que tinha um grupo de mulheres, a gente conversando e eu pintando, e chegou uma moça e falou assim, quem está pintando? Quem está mandando pintar? Eu falei assim, é o pastor Márcio da Igreja da Lagoinha. Ela falou assim, qual que é o interesse dele? Eu falei, filha, você acha que o pastor Márcio precisava de alguma coisa aqui? Que não fosse o amor pela comunidade? Eu falei, olha, o pastor Márcio é uma pessoa definida, ele está com a vida dele feita, ele é um homem bem-sucedido, é um pastor reconhecido nacional e internacionalmente, um homem de Deus. E ele não tem nenhum interesse aqui, a não ser demonstrar o amor dele e o amor da igreja por vocês. E aí os outros que estavam do lado falaram, verdadeiramente o pastor Márcio, ele não precisaria de estar fazendo isso. Amém. Eu, assim, eu costumo dizer que a gente deve dar honra a quem honra, né? Esse projeto, ele nasceu do coração do pastor Márcio, e só pelo pastor Márcio, primeiramente por Deus, mas pelo pastor Márcio é que ele pôde ser executado. Amém. Que bênção. E que seja realmente um exemplo para outras comunidades, outras cidades. Você que nos assiste de diferentes lugares do Brasil, pega essa ideia, né? E leva também para a sua comunidade aí e faça a diferença. Às vezes você fica pensando assim, eu tenho que transformar o mundo, né? Mas está ali o André, pintando a parede das casas, né? E sendo uma referência para as pessoas ali e mostrando Jesus, o amor de Jesus, o amor da igreja. André, obrigado, viu? Ó, o contato do André já passou aí na tela, né? Eu pedi a produção que coloque mais uma vez aqui, para a gente finalizar. Quem quiser compartilhar e de alguma forma ajudar, 8793-2199, e aí você com certeza vai ser uma bênção também. Se você quiser saber mais informações sobre como fazer esse projeto na sua cidade, também entre em contato com o André. Bom, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe você, André, e os irmãos ali no projeto.